Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Vivian Hagen, para quem ainda não me conhece, eu sou psicóloga, terapeuta cognitivo-comportamental e hoje a gente vai conversar sobre distorções cognitivas. Naquele primeiro vídeo que eu falei sobre a terapia, eu falei que o nosso corpo, ele é programado para funcionar automaticamente. Então, da mesma forma que eu faço várias coisas em forma automática, eu também produzo pensamentos sem a minha atenção precisar estar focada neles. E eu falei com vocês que material que a gente trabalha muito na terapia são as distorções cognitivas. Então, hoje eu vou entrar mais um pouquinho dentro do que são as distorções cognitivas para vocês entenderem. Nós temos padrões, né, de pensamentos. Esses padrões, eles são criados desde que a gente nasceu, né, desde que somos crianças. Então, temos algumas crenças, né, que são mais fortalecidas, coisas que aprendemos, memórias. Tudo isso vai influenciar a nossa forma de pensamento. E esse pensamento, ele é produzido de forma automática, então, por hora. Esse fluxo é contínuo, sem a gente precisar ficar atento ao que está acontecendo na nossa mente, mas a gente produz pensamentos automáticos funcionais e disfuncionais. Esses pensamentos disfuncionais, eles são marcados por distorções cognitivas, que eu vou dar algum exemplo para vocês. Por exemplo, eu posso pensar de forma catastrófica, tipo, nossa, nada vai dar certo para mim. Eu posso pensar com filtro negativo, como, por exemplo, eu vou ficar pensando nas coisas que me aconteceram, no meu desempenho numa reunião, por exemplo, mas eu vou capturar só o que eu fiz de errado. Por exemplo, uma palavra que eu coloquei que não foi adequada, um gaguejar que às vezes acontece, e aí eu vou ficar só com aquilo, ruminando aquele pensamento de forma negativa, mas só capturando a coisa que foi ruim, sendo que teve vários momentos que eu fui assertiva e eu não consigo analisar esse todo, eu fico só com o negativo. Outra distorção cognitiva muito comum é a leitura mental, é a gente agir como se a gente soubesse o que as pessoas estão pensando sobre a gente. Isso é muito comum. Às vezes, numa reunião, a gente deixa de falar alguma coisa porque a gente acha que as pessoas vão pensar que o nosso comportamento ou a nossa fala não é assertiva ou vai estar parecendo que. Isso limita muito a nossa ação, porque se a gente for agir, né, pensando que a gente sabe o que está no contexto do outro, às vezes nem no nosso contexto a gente sabe. É muito comum um paciente chegar no meu consultório e eu perguntar por que você está se sentindo triste hoje? E ele me responder, Vivian, eu não sei. Por que isso acontece? Porque existem pensamentos sendo processados ali que não estão no nível da consciência, né? Ele não se apropriou conscientemente deles. Então, ele não sabe realmente por que ele está sentindo aquela tristeza. Então, como que a gente, se nem a nós mesmos é fácil capturar o pensamento, como que a gente vai agir como se a gente pudesse ou soubesse o que está no pensamento do outro? Então, essa é uma distorção cognitiva que é muito trabalhada em terapia. Outra distorção cognitiva é a personalização, quando a gente acha que tudo que acontece tem um pouco de culpa nossa, né? Então, Vivian, meu casamento acabou porque eu falhei, né? E geralmente um casamento acaba porque as duas partes, né, decidiram por aquele fim, né, decidiram não investir mais. Então, essa personalização, essa atribuição de culpa totalmente sua, ela é uma distorção cognitiva, também possível de ser trabalhada na terapia. Existem várias distorções cognitivas, né, gente? A gente poderia ficar conversando aqui, generalização. É uma distorção cognitiva, né? Quando a gente fala tudo tá muito ruim, nada vai dar certo, né? Catastrofização, que nós já falamos. Então, assim, existem muitas e elas são alvo, né, do nosso trabalho na terapia também. Por quê? Porque quando você vai tomando consciência das suas distorções, né, dos seus erros de pensamento, eu falo muito com meus pacientes que as distorções cognitivas são como buracos na estrada, né? A princípio não tem aqueles buracos que você sempre cai nele, automaticamente dirigindo, você, nossa, caí nesse buraco de novo, caí nesse buraco. Quando você se dá conta que aquele buraco tá ali, você fala, não vou mais cair nele porque eu tô vendo, já caí aqui 3 vezes, eu não vou mais cair, você começa a intencionalmente se desviar daquilo. E é exatamente assim, né?
É uma comparação, mas para você entender como que funciona na terapia. Nós vamos atribuindo consciência aos nossos erros mentais e a gente vai construindo novas pontes que nos possibilitam ter uma visão mais limpa da realidade, mais pura, né? Mais liberta, às vezes, das crenças disfuncionais que temos, que fomos obrigados a adquiri-las, né? Então, enfim, a terapia ajuda muito e a distorção cognitiva é um pouco disso que eu tô trazendo para vocês. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, manda mensagem aqui, vamos conversar, me segue lá no Instagram também, que a gente tem um monte de conteúdo legal sobre isso, tá bom? Eu agradeço vocês, até mais!